Boa noite, sorveteiros. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quinta Milionária. Essa é a nossa aula semanal que acontece toda quinta-feira às 19 horas. Sejam todos muito bem-vindos. E essas aulas é o intuito de ajudar vocês a conquistar uma sorveteria milionária. Para quem não conhece a gente, eu sou a Dalíria. Junto com meu esposo, a gente cria conteúdo nas redes sociais para ajudar o sorveteiro a alcançar 1 milhão de faturamento por ano na sorveteria. Então, fica aqui nessa aula que hoje o tema está bem bacana, porque a sua sorveteria trava no mesmo faturamento há anos e como destravar. Já vai colocando aqui no chat para mim quanto tempo vocês têm de sorveteria, para mim conhecer melhor todos vocês, tá bom? E deixa eu te fazer uma pergunta sincera para quem está na aula aqui hoje, pessoal. Quanto tempo de sorveteria vocês têm e quanto mais ou menos vocês faturam por mês? Coloca aqui no chat para mim, que eu quero saber. 3 meses? Quem tem mais tempo aí? Jorge? E hoje a gente vai falar justamente por isso, pessoal. Muitas das vezes, não só para quem está iniciando, mas para quem está há anos no mercado e travou o faturamento de uma tal maneira que não consegue escalar mais. Ó, o João tem 3 anos. E às vezes, por muito tempo, muito sorveteiro passa por isso. Tá ali há um determinado tempo faturando X e depois trava e não consegue escalar. Ou talvez até vai caindo o faturamento. Aí o que acontece com o sorveteiro? Ele fica muito tempo apagando incêndio da sorveteria, corre atrás ali o tempo todo para aumentar o faturamento e não consegue, as vendas não acontecem, e quando acontece, o dinheiro não sobra no final do mês. E é exatamente isso que acontece com muita sorveteria. Tudo depende do dono, se ele não estiver lá dentro, o negócio não gira, e às vezes ele tem medo de mexer na operação e as coisas piorar. Se você tem essas dificuldades, fica aqui até o final da aula, que eu vou mostrar muita coisa boa e vou mostrar para vocês 6 travas aqui que muito sorveteiro passa por essas travas e como pode fazer, né, para melhorar essa parte, tá? Porque eu falo muito isso, que a maioria das sorveterias quebra, não é porque por conta ali da operação, porque às vezes o dono fica muito preso no operacional, é porque ele não tem um sistema de operação ali consolidado para trabalhar. Deixa eu permitir o pessoal aqui que está pedindo para entrar. E isso acontece com muita sorveteria. Então, eu vou mostrar para vocês 6 travas aqui muito comum, que muito sorveteiro passa, seja que está há anos aí no mercado ou está há meses, às vezes não consegue ver como escalar, certo? Um problema muito grande que muito sorveteiro tem essa falha. Depois, no final, vou compartilhar um gráfico com vocês de um estudo que a gente faz com vários sorveteiros de várias localidades, que faz muita diferença vocês ver, e daí vai ficar mais visual para vocês entender também tudo que eu tô falando aqui. A primeira trava, gente, é a falta de clareza do financeiro da sorveteria. Por quê? Porque não está claro para ele quanto que ele lucra na sorveteria, o quanto sobra para ele no final do mês. Tipo, quando é mês fraco, mês de muita venda, ele não tem esse controle, tipo, ali do financeiro da sorveteria. Não tem previsibilidade, que é o mais importante, porque se o mês está muito fraco, ele não tem esse controle. Se o mês vende muito também, às vezes ele só surfa na onda e não sabe aproveitar da melhor maneira. E isso é muito ruim. A falta de clareza financeira da sorveteria é uma falha muito grande. Por quê? Porque a sorveteria, a parte financeira, é o coração de qualquer empresa, seja sorveteria, qualquer tipo de empresa. E quando você deixa essa parte falha na sua sorveteria, isso vai te dando muito prejuízo, ou vai te deixando muito tempo com aquela sensação de não ter controle dos meses ali na sorveteria, do faturamento da sorveteria, e isso vai dando um custo muito grande na operação. Por quê? Porque ele não sabe o quanto entra, o quanto sai, margem de lucro, e isso vai dando prejuízo. Por quê? Porque vai sufocando ele ali mês a mês, por falta desse controle mesmo. Por exemplo, tá um mês fraco, ele não sabe o que fazer para vender mais na sorveteria. Tá um mês muito de calor, muitas vendas, e tipo, ele não sabe como aproveitar mais para tirar como o melhor proveito dessa grande operação. Meu Deus, o povo tá... Deixa eu aceitando o povo aqui, a gente vai conversando e vou aceitando o pessoal. Ele não sabe tirar o melhor proveito de todo esse dinheiro que vai entrando. Aí ele só vai surfando na onda. Então, essa primeira trava é uma trava que pega sorveteiro iniciante, que chega para montar sorveteria ou tem sorveteria há pouco tempo, é essa falta de clareza do financeiro da sorveteria. Esse daí pega qualquer um, porque às vezes o sorveteiro está muitos anos na operação da sorveteria, ali no ramo, né? E às vezes ele acha que ele sabe, igual a gente falava, a gente achava que a gente sabia precificar. Como que a gente precificava? A gente pegava ali o sorvete, gastava R$1, R$1 não, gastava 50 centavos para fazer o picolé, colocava a 1,50 e estava ganhando 150%. E não é bem assim a conta que faz.
certo? Então, esse é um erro muito grande, a falta de clareza ali no financeiro da sorveteria, certo? Outra trava muito grande também que entra é a precificação emocional, não técnica. Quem sabe aí o que é precificação emocional? É a precificação quando copia do concorrente, tem medo de subir o preço, tem medo de fazer promoções na sorveteria, não consegue criar promoções e às vezes faz desconto no desespero. Então, essa precificação emocional tem muito na sorveteria. Quando às vezes a gente fala para os nossos mentorados, olha, a gente faz a precificação junto, fala para eles, ó, tá muito abaixo, vai ter que ajustar esse preço, né? Porque assim é melhor não vender porque não está tendo lucro. Eles ficam com muito medo por conta disso, por causa dessa precificação emocional, porque eles acham que eles têm que precificar conforme o concorrente, que se ele subir demais, o sorveteiro não vai comprar o produto deles, e eles têm medo de subir o preço e os clientes sumir, só que não é bem assim. Quando você aprende subir o preço de forma estratégica na sorveteria, se você cria ali um diferencial seu, se você tem essa noção de quanto de lucro que está sobrando em cada produto, isso faz muita diferença também para você subir o preço. Não é só subir o preço sem estratégia nenhuma, não é só subir o preço, dar aquele baque no cliente. Não, é tudo feito uma estratégia, tudo feito pensado. E se a gente fazer o estudo e ver que está fora do preço e você não está tendo lucro, não tenham medo de subir o preço, porque uma vez que você precifica certo e sabe quanto de porcentagem você está tendo em cada produto, você tem que subir. Por quê? Porque se você ficar vendendo com preço errado, é melhor não vender. Então, não precisa ter esse medo, essa precificação emocional, copiar do concorrente, não saber a margem de lucro, ficar com medo de subir o preço, cobrar mais caro. Então, tudo isso é um desespero de quem não sabe precificar com técnica, não sabe exatamente quanto que está lucrando em cada produto. E esse é um erro muito grande. Por quê? Porque às vezes você acha que está ganhando em cima de um produto, que está lucrando, e não está, entendeu? E essa entra na trava 3 aqui que eu vou falar agora, que é o cardápio inchado de produto que não paga uma operação. Por exemplo, quando o sorveteiro está há muito tempo com sorveteria, ele acaba criando, principalmente sorveteiro que fabrica, ele acaba criando vários produtos ali na sorveteria, deixando a operação muito inchada, que é produtos que não tem saída, só enche o cardápio de coisa, é um mix muito grande, de muitas variedades, acaba tendo um gasto muito grande para manter tudo aquilo na sorveteria ali durante o mês, e acaba não saindo esses produtos. E por que às vezes ele faz isso? Porque ele não estudou um cardápio estratégico, um mix inteligente de produtos que mais saem na sorveteria. Aqui a gente usa, para fazer esse mix, o cardápio. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. A gente usa, né, para fazer esse mix certeiro dentro da sorveteria, o método Rei Leão, que é ali que a gente vai categorizar todos os produtos para que todos se tornem produtos leões na sorveteria, que é os produtos que dão mais lucro. E o que acontece? Tem dois pequenos erros que acontecem. Um de sorveteiro que às vezes está iniciando e é revendedor. Ele lota o cardápio de produtos do revendedor que não fazem sentido para o seu público. Esse é um erro muito grande, certo? Para quem revende. Aí ele acaba gastando muito estoque na sorveteria, ficando com o produto parado, fica com o cardápio inchado e acaba, sufocando a operação, porque ele gasta um dinheiro que era do gasto da operação da sorveteria e fica com o produto parado no estoque. Esse não é bacana. Outra coisa, o sorveteiro que é fabricante, que está há muitos anos, ele acha que ele tem que agradar todo mundo e acaba tendo um mix muito grande de produto na sorveteria, só que produtos que não conversam com o seu público. Às vezes deixa a operação tão inchada na sorveteria de produto e aquele produto não vende. Ou ele acha que se ele fazer um sabor muito diferente, muito chamativo, ele acaba criando umas coisas muito diferentes na sorveteria e não vende. E às vezes não é porque não vende, porque eles não vende, porque o cliente não tá vendo. Não, calma aí. Não é porque ele não vende, não é porque ele não cria que não vende. Não, é porque ele cria e não sabe vender aquele produto, não sabe divulgação de marketing, não tem estratégia nenhuma para fazer aquela divulgação certeira. Ele acha que se ele fizer um produto gostoso, um produto bom, deixar lá na vitrine vai se vender sozinha. Só que não é bem assim. Aí ele acaba criando um monte de produtos na sorveteria que não tem procura, que não tem demanda. A demanda é só a demanda natural dos clientes que vai na sorveteria e às vezes fica com muito produto, com o cardápio inchado e sufocando a operação. A gente fala muito isso. E isso é um erro muito grande mesmo. A outra trava que eu vou falar aqui é a trava de número 4. Dono centralizador. Quem está aqui na live de hoje, tem bastante gente aqui comigo, comenta aqui. Quem tem medo de sair da sorveteria e deixar outra pessoa num lugar tocando? Quem tem medo do funcionário não fazer direito?
Coloca aqui para mim. Ou quem tá aqui que acha que só ele sabe fazer e ninguém vai saber fazer igual? Eu era o terceiro. Eu achava que eu era tão boa naquilo que eu fazia que eu achava que ninguém ia conseguir fazer melhor do que eu. Aí o que acontecia? Eu não abria espaço para outra pessoa fazer o que eu fazia. Eu contratava gente para fazer o serviço da sorveteria e eu ia lá, eu ia refazendo. Eu ia lá e achava que se eu deixasse na mão da pessoa, não ia sair do meu jeito, entendeu? Não ia sair como eu gostava. Então, muitas vezes isso me travava, eu era essa terceira. Eu tinha medo de deixar a pessoa no meu lugar e não sair do jeito que eu planejava. E por que isso acontece? Isso é um dono centralizador, um dono que tem medo, um dono que não aceita outra pessoa ficar no lugar dele, que acha que ele só que sabe fazer, ou também, né, um dono centralizador é aquele dono que ele não vê outra pessoa fazendo o que ele faz, ele não consegue explicar para outra pessoa, repassar o ensinamento que ele sabe para aquela pessoa fazer aquilo. E por que isso acontece? Porque ele não tem clareza, ele não tem como se diz, uma visão clara, entendeu? Porque isso acontecia comigo lá atrás. Eu ficava com tanto medo de colocar outra pessoa no meu lugar que eu preferia pagar alguém, porque eu queria sair da operação, mas eu tinha medo. Deixa eu ver aqui, alguém colocou aqui que tem medo. Arlé, Selma tem medo, Larice também tem medo. E por que isso acontece, pessoal? Vocês sabem por que isso acontece? Na maioria das vezes, coloca aqui no chat para mim. Justamente por isso, por não admitir que outra pessoa vai conseguir fazer igual, querer fazer tudo sozinho, carregar tudo nas costas, e isso é um erro muito grande, porque isso vai focando você na operação da sorveteria, isso vai tomando muito seu tempo, porque você fica fazendo tarefas bobas na sorveteria, não tarefas bobas, mas coisas não importantes que a gente fala no nosso quadro de função, coisas não importantes que você fica fazendo na sorveteria que qualquer um conseguia fazer. Ah, mas quem faz o que eu faço? Aí já entra outro dono centralizador, que é o dono não sabe treinar o funcionário, o dono não tem clareza de como ele passa isso para o funcionário. Esse é um dono centralizador. Nem ele sabe direito qual é a função dele na sorveteria. Ele fica tanto focado em fazer várias coisas na sorveteria que ele não sabe qual que é a principal função. Que a função do dono não é ficar fazendo casquinha e cascão atrás do balcão. A função do dono é o próximo passo que eu vou falar aqui, é focar no marketing, no financeiro da sorveteria, estratégia para vender mais, certo? Saber criar promoções que geram resultado dentro da sorveteria, não é ficar fazendo casquinha, não é ficar limpando o chão. Ah, mas eu estou começando a minha sorveteria agora. Tudo bem, a gente fala, né, até os 30 mil, tudo certo você ficar ali na operação da sua sorveteria, ficar ali o tempo todo dentro da sorveteria, tipo, não o tempo todo, né? Organizado de forma estratégica, mas que funcione mesmo sem você estar lá dentro, certo? Então, esse é um erro muito grande. Por quê? Porque às vezes o sorveteiro não acha que dá para sair da operação. A Selma colocou aqui, deixa eu ver a perguntinha da Selma. O negócio só funciona com o olho do dono. Sim, Selma, ele funciona com o olho do dono. Não com o dono lá dentro fazendo tudo com a mão na massa, certo? Funciona com o olho do dono, sim. Igual a gente aqui. A gente faz, deixa eu ver, faz 2 meses, ó, mais de 2 anos que a gente não fabrica mais. O pessoal fabrica, faz lista, se vira. Só que a gente fica com o olho lá, porque tem que ter o olho lá, entendeu? Só que o nosso foco não tá lá fazendo sorvete, não tá mexendo com calda, não. O nosso foco tá no olhando se o produto está saindo com padrão, se está saindo certo, como que está saindo, meta de fabricação. Então, tudo isso entra, certo? Não é que você vai deixar o treco abandonado. Não funciona. Se você sair e deixar tudo abandonado e não tiver uma pessoa ali de olho para você. Tipo, igual a gente tem os alunos, né? Tem os alunos do curso, tem os alunos da mentoria, tem também criação de conteúdo, todas as coisas que a gente faz por fora da sorveteria. Só que a gente tem uma responsável dentro da sorveteria que cuida pra gente como se fosse a gente tem gerente. Então, quando a gente não tá lá dentro, o olho nosso lá é a nossa gerente. Então, para quem, né, tá antes dos 30 mil de faturamento, tudo bem. Você tá ali na fase ali de sair do modo sobrevivência e consolidar a sua sorveteria. Passou dos 30 mil, já tá na hora de você colocar funcionário para fazer o que você faz. Mas eu não consigo sair dos 30 mil. Eu estou na minha sorveteria com muita coisa para fazer, eu estou na minha sorveteria sufocado na operação, não consigo ter tempo para treinar a pessoa, não consigo contratar. Aí entra o passo que é a organização. A gente fala muito isso. Talvez você ache que não tem tempo, mas o que falta é organização de rotina. Certo? E não tem como você querer colocar a gente para fazer o que você faz que
tipo, dentro da sorveteria, se nem você sabe o que é feito na sorveteria. Então, existe um passo a passo para você criar ali uma função adequada para você ir selecionando as atividades principais que tem na sorveteria e o que você pode ou não delegar dentro da sorveteria. Eu sempre coloco, deixo aqui até uma dica para vocês. Eu penso assim, no meu dia, tem um monte de coisa para me fazer. Por exemplo, 10 atividades para me fazer durante o dia. Eu vou selecionando o que eu consigo fazer e o que é para mim fazer, que só eu sei fazer, e o que eu consigo delegar. Eu faço isso no meu dia, isso dá muita clareza. Porque eu vejo a maioria das atividades que eu tenho que fazer durante o dia são atividades que eu consigo delegar para outra pessoa, funcionário, gerente, esposo. Eu consigo tirar esse peso meu e consigo delegar para outra pessoa. Por que eu falo isso? Porque são, tipo, igual os funcionários, gerentes, são pessoas que eu já pago para fazer esse serviço. Então, não tem porquê eu fazer um serviço que outra pessoa consegue fazer no meu lugar. Certo, mas elas foram treinadas para que eu passasse essa função que é para me fazer, para elas fazer. Então, isso me ajuda muito. Essa técnica, assim, que eu falo, uma técnica. Eu vejo, tipo, tem um monte de coisa para me fazer, mas o que eu consigo, o que é só eu consigo fazer, não consigo delegar, e o que eu consigo delegar para outra pessoa fazer no meu lugar. Isso é muito bom. Depois, se você fazer essa atividade aí na vida de vocês, vocês vão ver. A maioria das coisas que vocês fazem durante o dia, outra pessoa consegue fazer. Ah, mas entra o dono aqui que eu falei, o dono centralizador. Ah, ninguém vai fazer o que eu faço. Ah, ninguém sabe fazer como eu faço. Certo, nem tudo vai sair como você quer. Nem tudo vai sair como planejado, entendeu? Só que se você não dá brecha e achar que você é o melhor em tudo, não adianta, porque você não dá brecha para outra pessoa aprender a fazer o que você faz. E tudo isso tem que ser falado também. Você não vai colocar uma pessoa para fazer o que você faz se você não treina aquela pessoa, se você não dá um direcionamento claro para aquele funcionário seguir, entendeu? Ninguém vai ser adivinho e entender o que você faz da maneira que você faz se você não souber passar isso. Então, tudo isso entra como um dono, pensar como dono, agir como dono e ter também a responsabilidade de dono na sorveteria. Outra trava que eu falo muito aqui, que é a trava 5. Estou falando muito rápido, se vocês quiserem fazer pergunta com uma coisa. Outra trava muito grande é a trava 5, que é o marketing. Às vezes o sorveteiro que está há anos com sorveteria, ele fica tão focado no marketing antigo, certo? Só que o marketing antigo, ele funciona, que é o marketing offline, que todo sorveteiro usa, e a gente usa aqui demais o marketing offline, ele funciona demais, demais, demais mesmo. Só que a gente está tipo, agora vai indo outra maneira de vender. Entra também o marketing online, muito forte. O que é o marketing online? Postagem no Instagram, tráfego pago. Então, entra essa parte agora na sorveteria muito forte, porque depois da pandemia, tá indo demais, demais. Acelerou de uma tal maneira que lá atrás, tipo, o povo não explorava muito. Só que agora, tipo, o povo tá buscando demais, demais mesmo. É a nova era do digital, né? Então, o povo tá atrás de coisas... tecnologia, Instagram. Então tem que estar nesse meio, tem que estar. Por quê? Tem que estar presente, né? Porque se você não está presente no marketing online, você vai deixando a desejar também na sua sorveteria. Porque seus concorrentes, as franquias, vêm chegando, tipo, com estrutura, entendeu? Com estrutura para ter um marketing estruturado dentro da sorveteria, um marketing que funciona. E às vezes você está despreparado nessa parte, está há anos com sorveteria e está despreparado. Aí você só trabalha uma parte, que é o marketing offline, e talvez não trabalha muito bem ainda, porque fica preso naquele, eu já faço, desse jeito eu sempre fiz e funcionou, eu não vou testar porque eu tenho medo, talvez eu dar errado, entendeu? Teve alunos nossos que têm 20 anos de sorveteria, que quando a gente propôs uma ação da Black Friday para eles, que entrava estratégia de marketing online, ele ficou com medo. Ele ficou com medo porque ele estava vários anos trabalhando de um jeito e ele não tinha real visão do potencial que é um marketing online estruturado dentro da sorveteria. E ele ficou com medo, ele falou, meu Deus, eu estou fazendo tanto barulho, tá anunciando para a cidade inteira, e se não aparece ninguém? Ele ficou com tanto medo, que ele falou que no dia nem subiu na sorveteria, deixou a esposa e os funcionários lá. Então, esse é um erro grande, porque às vezes ele está há anos, é um jeito de trabalhar e, tipo assim, fica com medo. Mas mesmo assim, por nós estar falando que funcionava, os mentorados todos engajados, fazendo junto, ele decidiu fazer e deu um sucesso muito bom, um sucesso que ele nem esperava, lotou a sorveteria. E a gente uniu o marketing online, porque ele fez uma reforma na sorveteria,
Então, uma das maneiras de você atrair clientes para a sorveteria, né, que ele está há anos com sorveteria, então a gente propôs que ele fizesse uma reforma, tudo com planejamento certinho, para que o faturamento da sorveteria pagasse essa reforma. Então, a gente fez essa estratégia e atraiu muitos clientes que há anos não vinha na sorveteria e começou a vir clientes que ele estava perdendo para a concorrência, porque o faturamento estava baixando, estava travado, e com essa ação, ele resgatou muitos clientes. Por quê? Porque ele tinha novidade, diferencial na sorveteria que ele começou a fazer. Então, isso atraiu demais. Então, às vezes, o sorveteiro antigo, ele não dá real atenção para o marketing online, que é um marketing que está chegando em todo lugar. Hoje, todo mundo tem Instagram, Facebook. Então, tá presente nas redes sociais faz muita diferença também, porque hoje em dia todo mundo está com o celular na mão, seja novinho, velhinho. Então, às vezes o sorveteiro vai deixando essa brecha muito grande, muito grande. E daí tem os sorveteiros que estão começando agora. Que qual é a dificuldade de quem está começando agora? Criação de conteúdo, certo? Às vezes ele quer fazer, só que ele tem vergonha de se expor, porque a gente está vivendo uma sociedade muito tipo assim, crítica, aí eles têm vergonha de se expor. Comenta aqui se vocês têm vergonha de se expor nas redes sociais para vender o seu produto. Às vezes ele não sabe como fazer, tipo, dentro da sorveteria, um marketing online estruturado, ou talvez ele tenha vergonha de fazer por questão de crítica, ou talvez ele tenha uma sorveteria pequena, que não é tão bonita, igual as grandes franquias, grandes marcas, e ele fica com vergonha. Minha sorveteria é simples. Eu não vou fazer porque eu tenho vergonha do meu espaço. Eu tenho vergonha de aparecer, eu não sei o que falar. Então, às vezes, esse é um erro, porque quem está há mais tempo na sorveteria, eles acham que para eles não precisam fazer isso, ou que do jeito que ele está fazendo é o jeito certo, tipo, só um marketing offline. E os que estão agora, eles têm medo da crítica, medo de aparecer, igual a Sarisa, é assim? Sarisa? E a Arlete, eu amo. A Arlete, ela gosta de aparecer. Sarisa, eu tenho vergonha. Então, às vezes, esse é um erro muito grande. Isso falei certo, né? É não olhar para esse lado, né? Que é o marketing, essa falha aí muito grande que tem na sorveteria. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Por que o tema foi esse, né? Por que o tema foi esse? Porque a sorveteria trava no faturamento ali, trava ali no faturamento e não se desenvolve. Ou, tipo, não consegue escalar mais. Ou talvez chegou num teto de faturamento e só está caindo. Justamente por conta dessas seis travas que eu falei aqui para vocês, e eu vou compartilhar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque diariamente, eu, Rangel, nossa equipe, a gente faz análise de muita sorveteria do Brasil inteiro. Vou falar para vocês, de muitos lugares. E tudo que a gente vem analisando, vem vendo, eu vou compartilhar aqui com vocês. Por que eu trouxe essa aula de hoje? E a gente faz estudos, né, com várias sorveterias de vários lugares, vários estados, seja lugar que dá sol o ano inteiro, seja lugar que tem 6 meses de chuva, é muito lugar, é sorveteria do Brasil inteiro. E tudo que a gente tudo que eu trago na Quinta Milionária para os alunos é feito estudo. A gente tem aqui uma ferramenta que se chama raio-x. A gente fala raio-x da sorveteria. Que esse é o gráfico ideal para uma sorveteria milionária. Vocês estão vendo aqui? Que é todas as partes estruturadas, que é delivery, marketing, a fabricação do sorvete, a estrutura, equipe e operacional. E quando a gente fala de resultados de sorveterias, que às vezes não escala, que tem baixo faturamento, ou que às vezes o faturamento está caindo, às vezes sorveteria que está há anos, ou sorveteria que está iniciando. Qual é o ponto principal aqui? Para ter uma sorveteria milionária que fatura 1 milhão com lucro, todas as partes tem que estar aqui, ou no máximo aqui 75, um pouquinho mais de 50, ou tipo, tem que estar com todas as partes expandidas, todas as partes que eu falei aqui, que é aqui, que vai de 0 até 100%. Vocês estão vendo a flechinha? Que vai de 0 a 100%. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Quando a gente traz esse gráfico aqui mais visível, pessoal, por quê? Porque é aqui que você tem real, situação, clareza do que está acontecendo com a sua sorveteria. Aqui a gente faz um diagnóstico ali de todos os pontos, todas as áreas da sua sorveteria, e no final ela dá esse gráfico. Para que sua sorveteria seja uma sorveteria milionária, todas essas partes têm que estar expandidas do jeito certo, com lucro, com tempo. Isso é uma sorveteria milionária. Aí o que acontece? Quando a gente faz esse diagnóstico com os alunos que estão entrando na mentoria, ou quem a gente chama, depois de preencher um formulário certinho, a gente vai ver junto, com o sorveteiro, faz essas perguntas, faz essa análise junto. E olha aqui, gente, a maioria dos gráficos é geralmente assim, ó. O que é?
Eu vou dar uma visão aqui. Essa foi uma análise de um sorveteiro que está há mais tempo com sorveteria. Por isso que eu trouxe essa aula aqui hoje. Entendeu? E se você está vendo esse gráfico aqui, você tem poucos meses de sorveteria, já é um ponto para vocês dar atenção aí, tá? Por isso que a gente faz essa análise aqui. Deixa eu só permitir mais um. Ó, perceba para vocês ver um negócio aqui. Dá uma olhada aqui. Aqui é o 100% da sorveteria, certo? E olha como que... Se eu só voltar aqui para me ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Peraí. Aqui, ó, agora ficou melhor. Dá uma olhada para vocês verem. Aqui é o 100%, que é o ideal, né? Para ter uma sorveteria milionária, tem que estar todos os pontos expandidos, né? E como que a gente fez essa análise? E esse sorveteiro estava, real situação. Percebe aqui, gente, que a parte do operacional, que é onde que o sorveteiro fica mais, olha a altura desse aqui, que ele fica mais na operação. Ele está ali fazendo casquinha, ele está dentro da sorveteria, certo? E também outro ponto, a parte da fabricação do sorvete. Por quê? Sorveteria que está mais tempo no mercado, começou, eles acham que só um bom produto vai atrair cliente. Só ter um bom sorvete vai fazer ele se vender sozinho. E não é bem assim. Essa é uma real situação de um sorveteiro que está há anos com sorveteria e só foi decaindo conforme o tempo. Por quê? Repara aqui, por que ele foi decaindo? Olha a parte aqui do delivery. Ele não tem, ó. Ele está ali muito baixo, que eu acho que ele falou que pegava a encomenda para o pessoal vir retirar na sorveteria. Não era nem um delivery de entrega, era mais um peça e vem buscar. Olha como que estava baixa essa partinha dele, estava menos de 25%. Dá uma olhada no marketing. Marketing online, não faz. Ó, não faz nada de marketing online. Dá uma olhada aqui na estrutura. Na estrutura, tipo, é como se ele tivesse parado no tempo, foi passando ali os anos e ele ficou estagnado. Ele ficou parado. E às vezes, muito sorveteiro que está há mais tempo, ele não evolui essa parte da estrutura, certo? Então, isso vai fazendo com que o faturamento vai decaindo. Ó a parte da equipe. Por que está tão baixa assim? Porque às vezes não tem funcionário, não tem nem funcionário. O operacional está alto, porque ele fica o tempo todo na sorveteria. Porque ele é um dono que? Ele é aquele dono que acha que ninguém vai fazer igual ele é aquele dono que não sabe passar para o outro que ele faz, ele não consegue treinar outra pessoa, ou às vezes ele nem tem tempo para treinar outra pessoa. Aí o que acontece? Ele fica sufocado na operação, aí ele não tem equipe, ele não consegue direcionar para outra pessoa, aí ele fica sendo o operacional da sorveteria e achando que o bom produto vai vender sozinho, só que não é isso que acontece, tá? Aí essas partes ficam muito baixinho, ó. Delivery, marketing, equipe zero praticamente, e a estrutura também. Ele acha que se ele faz ali do jeito dele, e esse é um erro muito grande, gente. Conseguir entender aqui a parte do gráfico? Esse é um gráfico ideal da sorveteria milionária, que fatura 1 milhão, e esse é o gráfico real da situação de um diagnóstico que a gente fez de um sorveteiro, certo? A gente faz esse diagnóstico tanto para quem preenche lá uma ficha de diagnóstico, e a gente faz outro tipo de diagnóstico mais avançado para quem entra na mentoria, para a gente ver mais a fundo também, certo? Mas aqui a gente já descobre muita coisa. Por quê? Porque às vezes a sorveteria não escala, ou porque a sorveteria trava. Justamente por conta desses pontos, às vezes o sorveteiro não evolui, ou ele fica com medo, certo? Medo de evoluir dentro da sorveteria, medo de inovar, medo de fazer coisas novas na sorveteria. E quem se propõe a avançar, certo? Quem se propõe, eu tentei fazer de tudo na sorveteria, mas eu vou melhorar. Eu faço promoção, mas do jeito que eu tô fazendo não tá dando retorno, então eu vou evoluir. Quem se propõe a evoluir com método, clareza, ele chega muito mais rápido no faturamento. Ou, tipo assim, essa mudança pode vir em meses. A gente teve vários mentorados que coisa de 1 mês já dobrou o faturamento. Tipo, 3 meses já dobra o faturamento. Por que isso acontece? Porque a gente trabalha a fundo todos aqueles pontos que eu passei lá atrás. Tanto equipe, tanto a parte financeira da sorveteria, tanto a parte estratégica ali de promoções também. Então, isso dá muita clareza mesmo, certo? E uma coisa que eu falo, o dono não pode ter medo de evoluir, não pode ter medo de aprender mais. A gente estava fazendo a aula de sorveteria descomplicada e teve uma pergunta que eu fiquei pensando depois, até que a já respondeu. Ela perguntou assim, como que vocês sabiam o caminho certo se lá atrás vocês não tinham conhecimento, certo? Ela perguntou desse jeito. Só que uma coisa que a gente mudou lá atrás e que vale para qualquer sorveteria, ou qualquer sorveteiro, a gente abre a mente para aprender coisa nova. Quando a gente está disposto a não ficar na mesmice do dia a dia, quando a gente está disposto a aprender
com outras pessoas, quando a gente está disposto a crescer e quando a gente está disposto também a dar um voto de confiança para outra pessoa e não ser aquele dono, eu faço do meu jeito, eu sei fazer do meu jeito eu faço, e não é bem assim a coisa. Então, quando você abre a sua mente para aprender, fica muito mais claro. Nós lá atrás, a gente tem mais de 30 sorveteiros parentes na família, e uma coisa que a gente sempre fez foi, tipo, observar o que estava dando certo para um, o que estava dando errado para outro. E nisso, a gente ia perguntando, e a gente também foi evoluindo, porque a gente estava disposto a aprender. E muitos sorveteiros colocam uma venda assim no olho e só quer olhar, tipo, fechado. E não, essa não pode ser a visão. Você tem que estar com a mente aberta para aprender, você tem que querer evoluir, tem que pensar positivo, você tem que procurar mudar o jeito de pensar também, porque lá atrás eu pensava, tipo, a minha maneira de pensar era assim, minha mentalidade era uma mentalidade de escassez, porque quando eu estava lá no sítio, morando, quando eu era criança, deixa eu beber água. E por quê? Porque isso interfere muito de quem a gente foi lá atrás, quando a gente era criança. Por exemplo, quando eu era criança, eu passei muita necessidade na minha casa. Para quem não conhece, eu morava no sítio, meu pai furava poço, eu tenho 7 irmãos, então lá atrás eu passei muita necessidade de coisa mesmo. Eu fui tomar refrigerante com 8 anos de idade. Então, quando eu vim montar a sorveteria, a minha mentalidade era de muita escassez. Por quê? Eu tinha medo de gastar o que eu ganhava, eu achava que eu não era merecedora do que eu tinha. Tipo assim, eu olhava o dinheiro entrando, eu nem fazia nem questão de saber os números, o valor que estava entrando, porque eu tinha mente muito escassa, entendeu? Eu tinha aquela mentalidade, ai, porque para mim não serve, ai, porque eu, tipo, não é coitada, mas eu tinha aquela mente, tipo assim, para mim não pode, porque eu era muito, muito difícil a minha situação, meu pai ganhava, tipo, furando poço para sustentar nós, então para mim eu não podia. E por muito tempo eu fiquei presa nisso. Só que daí foi um certo momento que foi uma virada de chave. Primeiro foi com o Rangel. O Rangel mudou a mentalidade de tal maneira através de palestra que ele assistiu, sabe? Foi bem interessante. E depois eu fui mudando a minha mentalidade também. Através dele também gerou a minha transformação. Por quê? Porque eu era aquela pessoa eu era muito fechada, eu tinha medo de ser dona, eu tinha medo de ter minhas coisas, eu tinha medo de gastar o dinheiro da sorveteria. Então isso me travava demais. A partir do momento que a gente começou a olhar para o mesmo lado, o mesmo ângulo, as coisas começou a dar certo, começou a engrenar, sabe? Por quê? Porque eu parei com aquele negócio de ser coitada e não ser merecedora e foquei, eu sou merecedora de tudo que eu tenho, de tudo que eu vou conquistar, eu sou merecedora. Então, a partir do momento que a gente muda essa mentalidade, a gente também evolui. Outra coisa também, eu achava que ninguém ia conseguir fazer o que eu fazia e eu me gabava de se rebentar de trabalhar na sorveteria. Eu chegava parente e o povo falava assim, nossa, a Dalila trabalha pra caramba. E eu ficava, tipo, nossa, eu tô trabalhando demais. Só que eu tava trabalhando errado. Eu tava trabalhando da maneira que não tava me dando retorno. Entendeu? E depois demorou eu entender isso. E agora, tipo assim, o povo fala que a Dalila nem fica mais na sorveteria. Para mim é um elogio, gente. Eu tô ganhando sem precisar estar presa lá no operacional. Certo? Então, essa visão que vocês têm que ter. Não é ficar presa na sorveteria e achar que isso vai dar retorno. Certo? É você ter um direcionamento claro, trabalhar, sim. Eu trabalho pra caramba, mas eu trabalho de forma estratégica. E sigo aquela linha lá. Tem 10 coisas para mim fazer. Pago o funcionário, o que eu posso delegar para me aliviar meu lado, o que eu posso direcionar para os funcionários para que o meu lado fique mais leve e eu consiga executar o que realmente é eu que tenho que fazer, o que realmente eu tenho que fazer para me gerar retorno para mim, certo? Aí, uma vez que você evolui, você também consegue evoluir a vida de outras pessoas que estão ao seu lado. Então, a vida é assim, uma constante evolução, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida do que eu falei? Deixa eu ver se tem no chat aqui alguma perguntinha. Tem alguma pergunta, gente? Roberto, João, Maria, Jorge, pessoal demais sorveteiros que estão aqui. Ô, Jorge. Ô, Dalila, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Vocês conseguem fazer uma análise desse mapa, desses 6 pilares, né, com a gente? Eu não sei se seria uma consultoria só para esse aspecto. Eu sei que vocês têm a mentoria, mas a gente já está na sorveteria Descomplicada. E aí eu queria entender se a gente consegue fazer junto, não sei. Pensei aqui agora. Dá para você chamar depois lá no particular, Jorge, para a gente ver com o Rangel. Mas eu acredito que dá sim, Jorge, tá? Mas é muito importante. Tudo, tipo assim, se quer mudar na sorveteria, tem que entender o que está errado, né? Depois que está errado, vem o reajuste para consertar as demais áreas, entendeu? E é muito importante. Até que eu ia falar isso agora. O Jorge entrou, é aluno da Descomplicada. E os demais sorveteiros que estão... Essa moça aqui também do meu lado. Oi. Boa noite. Aline. Boa noite, Aline. E é justamente que eu ia falar isso para vocês. Quem está aqui
que está disposto a dar um passo a mais comigo e com o Rangel, num acompanhamento, né, que é a nossa mentoria, um acompanhamento personalizado, com mais de 36 ali consultorias que a gente faz, a gente analisa, a gente trabalha todas essas áreas que eu passei para vocês aqui no mapa, no mapa que eu compartilhei. A gente está com vagas para nossa mentoria, o nosso acompanhamento, o nosso acelerador de resultado para quem quer alcançar 1 milhão de faturamento com lucro e tempo, dinheiro no bolso, que é o mais importante. E eu vim dar esse recado também aqui no final da aula. Quem, né, está disposto a trabalhar essas áreas da sorveteria, com o nosso treinamento, nosso acompanhamento, nosso direcionamento, a gente está abrindo essas vagas. Eu acredito que faz muito sentido, tanto para você que está há anos com sorveteria, tanto você que está iniciando, tem poucos meses de operação. Por quê? Uma coisa que eu vi dentro do treinamento agora. Quando a gente teve liberou o primeiro módulo ali do treinamento, o pessoal já viu, meu Deus, eu me desesperei. Eles falaram assim, eu me desesperei porque eu já estou há 9 meses com sorveteria fazendo errado. Então, eu vou ter que voltar tudo e corrigir para dar um passo à frente. Então, a gente não quer que isso aconteça com vocês. Vocês trabalhem 1 ano, 2 anos, 3 anos na sorveteria fazendo errado. E o pior, achando que está certo. Entendeu? Esse é o erro. Trabalhar o dia e noite ali, fazendo tudo dentro da sorveteria, achando que isso vai evoluir, achando que está fazendo certo. Então, por 3 anos, a gente ficou no modo sobrevivência da sorveteria, não sabia escalar, não sabia marketing, não... Era aquela 2 partes ali. A operação, que era a mão na massa ali, o dia todo, e a fabricação do sorvete. A gente achava que esses 2 pontos a gente estava arrasando. Só que a gente fazia tudo, não tinha equipe, não sabia delegar, tinha medo de deixar a gente para fazer o que a gente fazia. E quando a gente contratava, a gente tinha mais dor de cabeça do que realmente a pessoa entregava resultado para a gente. A gente tinha medo de demitir a pessoa, às vezes ficava com gente ali só, sem dar retorno nenhum para a gente, porque a gente não sabia. A gente não sabia e eu também tinha medo. Então, esse é um ponto principal. Se vocês querem crescer, se vocês querem um direcionamento, não, vocês vão crescer, certo? Mas pode levar muito tempo, igual foi para a gente. A gente levou 10 anos para conseguir ter o que a gente tá hoje. Só que nessa caminhada a gente perdeu muito dinheiro mesmo. Dinheiro que dava para a gente comprar vários carros novos, às vezes, investimento que a gente fazia errado por não saber. A gente comprou a máquina, teve a segunda máquina que a gente comprou, a gente pagou, o dobro do que a máquina valia, por não saber escolher uma máquina certa para iniciar na fabricação. A gente ficou com a máquina que não atendia a nossa demanda e vivia mais estragando do que realmente fabricava o sorvete. Tem vídeo lá no nosso perfil. Então, eu falo isso, eu posso provar. Foram muitos anos de muito erro e acerto. E o que a gente faz hoje? A gente estabilizou esse faturamento nosso, graças a Deus, não estabilizou, né? Está cada vez crescendo mais, graças a Deus. Agora, o mês de janeiro, que todo mundo está reclamando, até agora a gente já bateu mais de 150 mil de faturamento, só esse mês de janeiro. Então, está crescendo, entendeu? Está crescendo, constante. Então, o que eu quero falar para vocês? A gente pegou todos esses erros que a gente cometeu, certo? Analisando nossa sorveteria, analisando a sorveteria de todos os nossos alunos, analisando a sorveteria de todos os nossos parentes, que são muita sorveteria, são nomes tudo diferentes, entendeu? Cada um tem seu próprio nome. Ninguém fez... Se fosse, nome igual, seria um monte de franquia. Mas cada um tem o seu nome. E a gente foi analisando quais eram os erros e quais eram os acertos. A gente foi pontuando esses acertos, a gente foi desenvolvendo o nosso método com clareza, com estrutura, e também a gente foi desenvolvendo ferramentas. Esse diagnóstico é uma ferramenta que a gente criou. Aqui a gente avalia, a gente passa as perguntas ali, a gente já sabe aonde que o sorveteiro está errando. Aonde que está o erro, entendeu? Aqui a gente já tem um pré-diagnóstico de qual área a gente precisa trabalhar. E depois desse pré-diagnóstico, a gente faz o plano de ação. O plano de ação rápido para gerar caixa rápido. Esse plano de ação, a gente vai trabalhando esses pilares. Ver o pilar que está mais fraco na sorveteria, a gente vai direcionando ações certeiras. Não é base de erro e tentativa, não. É ação certeira que já deram resultados. Para quem está com dúvida, vai lá no nosso perfil, vocês vão ver os resultados de alguns 3 mentorados nossos que a gente publicou lá. Semana que vem a gente está querendo trazer mais live. Vocês vão ver. Então, é ações certeiras que já deram certo para nós. Então, a gente não coloca nada duvidoso. Então, a gente já sabe. Igual teve uma mentorada que acabou de entrar na mentoria, ela perguntou, Dalília, vou abrir minha sorveteria. Faço expresso ou self-service? Entendeu? Então, é muito...
eu falo para vocês, coisas muito, tem que ser muito certeira, tem que ser muito validado. A gente não vai falar para a pessoa, investe num tal determinada coisa se a gente não tem um direcionamento claro do que é aquilo que a gente está falando. Então a gente já tem experiência suficiente, já tem análise do ponto, tem análise do público, então a gente já sabe que vai funcionar aquilo. Então, isso traz mais certeza. Ela não vai jogar fora um dinheiro, ou tipo assim, ou entre aspas, jogar fora, não. Ela não vai investir um dinheiro numa coisa que ela não tem certeza que vai dar certo, porque a gente está falando para ela, vai que dá certo, entendeu? Então, isso é muito bom mesmo. Isso, como se faz? Economiza muito tempo e muito dinheiro. Esse é um ponto principal. Tempo e dinheiro, certo? Não adianta você trabalhar anos na sorveteria se você não tem retorno de dinheiro. Não adianta você ter dinheiro na sua não tem tempo para aproveitar. Então, entre esses dois pontos principais. Então, a gente está com vagas abertas para a nossa mentoria, só que tem um porém. Na nossa mentoria, eu até falei no treinamento descomplicado, o pessoal estava querendo migrar do treinamento já para a mentoria. A mentoria, ela não é para todo mundo, a gente analisa, certo? Então, quem quer preencher um formulário ali, um pré-formulário, a gente fala, com os dados da sorveteria certinho, e depois dá tipo assim, a gente vai analisar esse formulário, se fazer sentido para a gente chamar você para a nossa mentoria, a gente chama, a gente não aceita todo mundo, isso é sério, já passou várias pessoas que preencheram o nosso formulário, a gente não aceitou. Por quê? Porque a gente analisa também o perfil do mentorado. Mentorado que, tipo, a gente vai passar, às vezes não vai executar, como ele é nesse dia a dia dele, várias coisas que a gente analisa. Não vou falar aqui para vocês tudo que a gente analisa, mas é muitas coisas. Então, se fazer sentido, você ser um aluno nosso, a gente chama. E também o real potencial da sua sorveteria. Se a gente identificar o potencial da sua sorveteria, mesmo faturando 4 mil por mês, entrou um aluno semana passada que fatura 4 mil por mês na sorveteria e a gente aceitou. Por quê? Porque a gente entendeu que faz sentido para ele. Ele tem potencial de crescimento. Então, se você tem potencial de crescimento na sua sorveteria, a gente identifica isso, logo no formulário a gente já te chama e já faz o diagnóstico, tem um passo a passo ali certinho. Quem tiver interesse, quiser deixar o telefone aqui, a gente vai entrar em contato sem compromisso. A gente pode explicar tudo que a gente passa na nossa mentoria sem compromisso nenhum. Eu falo de coração aberto para vocês. Vocês deixam o telefone aqui, preenche o formulário, depois de preenchido, a gente entra em contato com você, você vê se faz sentido para você ou não, certo? E também, né, se você ter vergonha de não querer deixar o telefone aqui, chama a gente lá no direct do Instagram, tá? A gente pode passar por você também lá, beleza? Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês. Essa foi mais uma Quinta Milionária, gente, dessa semana. Semana que vem tem outra, com outro tema diferente. Espero ter ajudado vocês, espero ter dado mais clareza para vocês. Se ficou alguma dúvida, vou abrir algum tempinho aqui para vocês. Carla, Arlete, ficou alguma dúvida, gente? Eu acho que é isso. Não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que foi clara, muito clara. Então, essa foi mais uma Quinta Milionária. Muito boa noite, fiquem com Deus. E eu espero vocês na nossa próxima aula da semana que vem.